Olá, primeiro ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de virtude. Nós estamos no mês de julho e durante esse mês nós vamos conversar e aprender um pouquinho mais sobre a virtude da sinceridade. Na semana passada, nós conversamos e vimos que a sinceridade alegra a todos nós, não é? E além do mais, essa virtude nos traz muitos benefícios, porque quando nós somos sinceros, as pessoas confiam na gente. E a confiança é muito importante para todos os relacionamentos, pois precisamos confiar uns nos outros. E a virtude da sinceridade é a principal virtude para se cultivar essa confiança, né? Para a aula de hoje, eu trouxe um conto chinês que se chama A Semente da Honestidade. E nessa história, o imperador da China precisava achar alguém para ser seu sucessor no seu trono, ou seja, para ocupar o seu trono quando ele não pudesse mais governar. Ele já estava ficando velhinho, precisava achar alguém que o substituísse. Como ele não teve filhos, ele pediu para chamar todas as crianças ali ao redor do reino e lançou um desafio. Ele deu para cada criança uma semente e propôs que a criança que cultivasse aquela semente ao longo de um ano e dela nascesse a flor mais linda, mais bela, seria a criança escolhida para ser o seu sucessor, né? Ou seja, para ser o novo imperador. Porém, na verdade, ele estava fazendo um teste de honestidade. Por que primeiro ano? Essa virtude ela é importantíssima. E para esse cargo de imperador, né, para governar um reino, imagina se não fosse uma pessoa com essa virtude, né? Imagina se fosse um mentiroso. Então, como essa virtude é muito importante, o imperador considerou que quem tivesse essa virtude, né, quem fosse uma pessoa virtuosa nessa virtude da sinceridade, mereceria o trono. Então assistam com muita atenção. Vejam o que aconteceu nessa história e veja também as vantagens, né, como sempre ganhamos por sermos sinceros. Então, vamos lá. O objetivo da sinceridade desta semana é conto coisas boas aos demais. Está dizendo que quando nós olhamos para os outros, né, para as pessoas ao nosso redor, com um olhar positivo, nós enxergamos as qualidades, né, os pontos positivos dessas pessoas. Nós estamos sempre valorizando o outro. Agora, quando a gente tem aquele olhar crítico, negativo, né, a gente não consegue enxergar as qualidades das pessoas e não conseguimos então valorizá-las. E essa maneira, né, de não olhar para as pessoas com um olhar positivo, de valorização, e de olhar com aquele olhar crítico e negativo, faz com que os relacionamentos, as amizades estejam sempre em atrito, né? Porque é muito ruim você ser sempre criticado ou alguém ali do seu lado que só vê os seus defeitos, que só vê aquilo que você faz de errado. Isso não é legal. A gente gosta do quê? De ser valorizado, de receber elogios, de pessoas falando coisas legais e positivas pra gente, não é? Então, as pessoas positivas estão sempre valorizando as pessoas e os acontecimentos. Tem sempre coisas boas para contar. É lógico que em muitos momentos, né, a gente enxerga coisas no outro que não são positivas, então não tem como nós ficarmos valorizando aquilo, né, elogiando aquilo. Às vezes o nosso colega ou alguém da nossa família, os nossos irmãos também erram e nessas situações nós precisamos corrigir. Portanto, se a gente tem a intenção de ajudar, né, e a gente pensa sempre em valorizar as pessoas, nós temos que fazer isso com jeitinho, uma correção fraterna. A correção fraterna é aquela feita com amor, com delicadeza, de uma maneira que eu não chateio, né, que eu não magoo a pessoa que eu estou corrigindo na intenção de ajudar, certo? Então aqui está dizendo também que os bons companheiros ajudam e não acusam. Então a correção fraterna é justamente isso, ela tem a intenção de ajudar, de melhorar algo no outro
e não de acusar, de magoar e de chatear, ok? Lá no número 2, é uma atividade que nós vamos fazer agora e juntos. Eu vou fazer a leitura de algumas palavras e você vai refletir quais dessas palavras têm a ver com a virtude da sinceridade. E você vai marcar essas palavras com um X, ok? Então, eu vou ler por coluna. Então, a primeira coluna, as palavras são verdade, mentira e covarde. Então, qual ou quais palavras você acha que tem a ver com a virtude da sinceridade? Marque um X. Na coluna do meio é acusar, ajudar e alegria. Qual ou quais palavras você acha que tem a ver com a virtude da sinceridade? Marque com um X. E na última, as palavras são trapaça, valentia e coragem. Vocês já fizeram? Então agora eu vou corrigir. Olha só na primeira coluna. A palavra verdade tem tudo a ver com a virtude da sinceridade, não é? Porque a pessoa sincera é aquela que sempre diz a verdade. Mentira é muito pelo contrário, né? A pessoa que ela é mentirosa, ela não tem a virtude da sinceridade. Nem a pessoa covarde, porque a pessoa covarde é aquela que não tem coragem de dizer a verdade, de assumir os seus erros e está sempre mentindo. Na coluna do meio, acusar também não tem nada a ver com a virtude da sinceridade, né? Ajudar sim. Por quê? Lembram da correção fraterna? Então, a sinceridade, ela serve para a gente fazer as correções fraternas e isso tem a intenção do quê? De ajudar. Então, quando eu sou sincera com o outro, né? Ou para dar um conselho, ou para fazer uma correção, eu estou sempre ajudando. E alegria? Alegria também tem a ver com a virtude da sinceridade. Mas por quê? Vocês se lembram da virtude da semana passada? Que a verdade alegra a todos nós? Então, quando nós somos verdadeiros, né, sinceros, nós deixamos as pessoas felizes, alegres. E na última coluna, trapaça de jeito nenhum, não tem nada a ver com a sinceridade. A pessoa trapaceira, ela é mentirosa. E valentia? Valentia sim. E coragem também, porque é preciso ter valentia, né, e coragem para nós sermos sinceros, para nós assumirmos alguns erros, né, algo que a gente precise assumir. A gente precisa ser valente, né, e corajoso também para dizer a verdade sempre. Então, essas palavras têm tudo a ver. E no número 3, está dizendo para vocês fazerem aí na casa de vocês um combinado, que é de dizer apenas coisas positivas um dos outros, né? Então, sempre elogiar, sempre falar coisas boas entre vocês, né? Nunca ficar corrigindo que não seja de forma fraterna, ficar pondo defeito, ficar acusando ou dizer coisas que desvalorizam os outros. Então, o desafio dessa semana é que vocês estejam sempre dizendo coisas boas e positivas um para os outros aí na casa de vocês. E se vocês conseguirem, né, cumprir esse desafio aí essa semana, a proposta é que vocês façam um passeio em família bem legal, né, para comemorar esse objetivo cumprido. Mas nós estamos num período que a gente não pode sair, né, passear, estamos em um período de isolamento, mas vocês podem substituir aí essa recompensa do passeio por outras coisas legais que podem ser feitas em família, como, por exemplo, jogar um jogo, assistir um filme no sofá, comendo pipoca, olha que gostoso, né? Ou alguma brincadeira, enfim. E está dizendo para vocês estabelecerem um propósito de melhora, né? Então, você com a sua família vai refletir sobre essa virtude da sinceridade e sempre tem algo para ser melhorado nisso, não é? O que você acha que você precisa melhorar? Então, trace aí uma meta pessoal aí para você, um objetivo para você cumprir e se esforçar bastante para conseguir cumpri-lo, ok? E vocês vão pintar também a virtude bem linda. Pintem bem bonito, com bastante capricho. E lá no balão de fala, vocês vão registrar algo positivo.
né? Ou contando coisas boas, ou fazendo um elogio. Não esqueçam de registrar o objetivo familiar e no final da semana, no domingo, fazer a autoavaliação. E aí, como foi o seu objetivo? Conseguiu ser cumprido? Como está a sua virtude da sinceridade? Então, é isso aí. Um beijo, primeiro ano, até a próxima aula.